Iorubá, hoje o nosso programa tem um tema maravilhoso. A África está aqui. Nós estamos gravando um programa na quadra do Bloco Afro Malê de Balê. Eu queria primeiramente agradecer ao presidente Cláudio, ao vice-presidente Eduardo, por essa oportunidade de estarmos aqui, né? A gente sabe que falar de um nome dentro do terreiro de Candomblé tem uma grande história, né? O nome, ele diz quem é a pessoa. Aí eu queria saber o que realmente significa a palavra, o nome Malê de Balê. Uma satisfação imensurável, primeiro, mãe, receber esse belíssimo programa. Esse programa que com certeza é divisor, né? Voltado para esse processo da nossa tão sonhada reparação. E, na verdade, Malê de Balê, vamos lá. Eu vou começar ao contrário, como diz os filósofos, né, da sabedoria, aquela que não é grega. De Balê vem nada mais de uma música inspiradora que vem de lá, do nosso então saudoso agora, Moa do Catendê, tá? Do Badauê, onde um grupo de compositores se inscreveram naquele então festival, e aí diretamente nasce uma música onde fala e soa o tom de Balê. E aí Miguel Arcanjo, junto com José, os então fundadores do Malê, visualizar aquilo como um nome que desse uma conotação de positividade. Então, se a gente, como é de praxe do nosso povo, de santo, povo negro, nós costumamos criar palavras. Tanto que se a gente for buscar no dicionário, a gente não vai encontrar. Então, para nós que somos fundadores, representantes do Malê de Balê, aquela palavra, então, iria soar como um som de conotatividade, bem como de apresentação no sentido bom da coisa. E Malê de Balê vem das revoltas dos malês, né, que aqui aconteceu em 1835, onde todos vocês são sabedores. Axé. Eu queria direcionar também uma pergunta ao vice-presidente, né? Obrigado mais uma vez, Eduardo, e dizer que é importante a presença de vocês na comunidade, né? O que é que um bloco afro numa comunidade, né, na periferia, traz de autoestima, de conquista para o jovem, para as mulheres, para as famílias da comunidade? Eu queria que você, enquanto historiador, pudesse realmente pautar. Bom, primeiro agradecer também, né, esse convite, esse momento muito importante, né? Nosso presidente já antecipou a nossa satisfação, né, desse bloco que está completando 40 anos, né, de fundação, ano que vem, e que há 40 anos vem fazendo muito do papel do Estado. Quer dizer, a ausência do Estado em nosso território, principalmente aqui no território de Itapuã, ele é muito visível, né, e não é algo muito recente, né? Então, a história do Malê de Balê se confunde também com essa história dessa comunidade, né, que vem pleiteando uma série de reivindicações, e que o Malê, nesse sentido, ele termina sendo uma espécie de um grande eco, né? Então, quando o Malê de Balê traz as suas músicas, as suas canções, quando o Malê de Balê vai para o Carnaval de Salvador, é também um espaço de reparação, de luta, né, de resistência. Então, quando nós falamos da história dos malês, e nosso presidente já acabou de falar sobre essa história, isso já nos remete a um momento histórico muito decisivo na história do Brasil, que foi o momento da escravidão, né? Então, a luta dos povos islâmicos aqui na Bahia, principalmente Salvador, ela tem um momento importante em Itapuã, né? É interessante porque ainda no século XIX, antes da revolta dos malês, aqui o Itapuã vai ser o cenário, né? Vai ser o palco de grandes rebeliões islâmicas, principalmente dos povos alçais, né? Os negros alçais. Eles realizam uma série de levantes, inclusive alguns historiadores falam de um ciclo de rebeliões islâmicas, e que o 1835, na verdade, é a culminância de um processo que vem de algum tempo atrás, e justamente nesse território de Itapuã. Então, quando o Malê de Balê surge em 79, o Malê de Balê ele passa, então, a ser o grande representante dessa luta, né? É uma luta que vem de outros tempos, portanto, e que na contemporaneidade, e aí nós, quando falamos de contemporaneidade, não podemos deixar de lembrar da figura importante de José de Araújo, que é o grande ícone dessa luta na contemporaneidade, né? Então, José de Araújo, quando ele assume a presidência do Malê e dá continuidade, ele traz no seu discurso exatamente essa luta contemporânea. Então, é o Malê que vem da luta islâmica, é o Malê que vem das lutas contra a escravidão, mas é o Malê de hoje, que investe na educação, é o Malê de hoje que investe na reparação. De um trabalho social, né? Eu tenho acompanhado muito as famílias da comunidade, têm pautado muito como o Malê realmente traz esse caminho.
E então, assim, essa contemporaneidade é muito essa visão, né, dos malês, mas que vai ser encarnado de uma forma muito positiva a partir dessa presença de Josélio, né? E, né, inegavelmente, esse sentido de seguir a partir de Cláudio, que é uma liderança jovem, né, que encarna, né, tudo isso. Eu acho, Eduardo, interessante essa forma, né, de passar, né, a hierarquia que se tem dentro de um bloco afro, que termina tendo a mesma transversalidade de um terreiro de candomblé, né? Então eu queria também perguntar como as caminhadas do malê em relação às dificuldades, porque 40 anos de luta, de resistência, a gente sabe o cenário político que a gente está vivendo, mas como é que o malê consegue, né, driblar esses obstáculos que termina também pactuando no fazer do malê? Não é fácil. Lá começa, né, em 79, e aí em 79 o malê passa por um processo muito delicado, por um grupo que entrou em conflito, né, da própria diretoria, mas aí a gente resiste, Josélio, Miguel, a então diretoria fundadora do malê resiste, e inclusive, mãe Jaciara, nós somos itapuanzeiro, mas naquele momento até esse outro grupo tentou levar o malê para o centro da cidade, né, que era o Nigiocan. Eu conheço essa história porque eu nasci no malê. Eu era bola do malê, eu nasci aqui dentro, tenho a idade que o malê tem, eu tenho praticamente. Então, eu conheço tudo com uma palma da mão. E aí a gente começa lá na Areia Branca, né? Onde tinha os ensaios do malê, naquela areia quente que começava ao meio-dia. Era uma dificuldade muito grande. Eu lembro de meu pai, ele me trazia para cá, mas tinha aquele palanque de madeira para montar, era uma coisa. Tinha o saudoso Gordo ali, né, da discoteca Dami Rei, que ajudava muito. Muitas pessoas bacanas, o Ali Solomão, grandes intérpretes da música popular brasileira visitava o Malê de Balé. E aí a gente passa para um segundo momento, onde a gente começa a pleitear um avanço para a comunidade, e justamente essas pessoas que ali se destacavam no malê, que aqui eu não preciso citar nomes, que cantou malê, que canta Itapuã, elas crescem, mas no primeiro momento, a primeira oportunidade que elas têm, elas se mudam de Salvador, vão para Rio de Janeiro, como é o caso dos nossos amigos Gilberto Gil, Caetano Veloso, quaisquer que sejam os grandes intérpretes que beberam dessa fonte aqui e que, infelizmente, eles nos deixam um pouco, né, de mão. Claro. Tá? Eu acredito, Cláudia, que a sua fala traz realmente as conquistas e os avanços, né? A gente entende que o Bloco Afro também bebe na fonte de terreiro de candomblé. Então, nesse momento, a gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta já já. Hoje é um dia de festa, é o dia que a gente está comemorando 40 anos do Bloco Afro Malê de Balé. A Tony Ávila Filmes conta com equipamentos de ponta e uma equipe altamente qualificada. Vídeos empresariais, shows, clipes, transmissão ao vivo para eventos em geral, comerciais de TV, filmagens aéreas, vídeos para redes sociais, gravações de curta-metragem e muito mais. Toda a assessoria que você precisa para sua empresa, a Tony Ávila Filmes tem. Tony Ávila Filmes, Camaçari Open Center, Sala 102, fone 999860234 ou 41042347. Tony Ávila Filmes. Eu sou a Yalorixá Jaciara Ribeiro e convido você a participar do programa Candomblé e Seus Caminhos, aqui na TV Quirimurê. O site Pega Visão é um veículo que se coloca à inteira disposição da população, tendo como prioridade a interatividade e a participação total do internauta. Linha direta com a população sem filtrar a notícia. Quer ficar bem informado? Acesse www.pegavisãobahia.com.br. Mojubá é saudando, hoje é quarta-feira, é dia de Xangô, é dia de Oiá, e eu estou aqui na quadra do Bloco Afro Malê de Balé, com duas celebridades, que é o presidente Cláudio e o vice-presidente Eduardo. Eu acho que é um dia mágico para o programa Candomblé e Seus Caminhos, está pautando algo de cultura e esse bloco que traz realmente os caminhos para famílias, para as crianças e que gera emprego e que empodera mulheres. Então eu queria que nesse momento
os meus presidentes falassem um pouco dessa história, né? Dos projetos que o Malê tem. Porque falar de 40 anos, eu acho que 1 hora de programa, 2 horas é muito pouco. Mas eu acho que a gente está pautando de uma forma suave. Eu queria que você enfatizasse mais, você, o que é esse projeto, né? Malê de Balé, que impactua tanto na vida dos seres negros dessa comunidade. Veja bem, quando o Malê de Balé ele tem a oportunidade de nascer, ele já nasce com um intuito, que é trazer divisas para esse bairro. Um bairro sofrido, que ao meu ver, apesar de ser divisa, né, qualquer pessoa para adentrar a Salvador tem que passar por Itapuã. Mas infelizmente nosso governante insiste em dizer que não existimos, tá? E eu costumo até dizer que depois da terceira ponte as mensagens não chegam aqui em Itapuã. Esse racismo, né? Pois é, o institucional, né? Claro. Ele está institucionalizado e infelizmente o Malê de Balé, por estar muito distante, tá, do centro da cidade, ele sofre muito com isso. Mas eu costumo dizer que em 79 esse grupo de pensadores cria esse bloco, tá? E qual é o alvo desse intuito de trazer esse hoje que é um monstro, no bom sentido, do Carnaval da Bahia e de ações sociais, bem como esse divisor do que é bom para toda a comunidade. O intuito é único, é trazer divisas para Itapuã. Essa área geográfica é uma área muito sofrida, esquecida, e desde 79, da década de 79, que esses pensadores já visualizavam 2021, 2022, 2400, tá? E que hoje ainda, apesar da nossa incessante luta, ainda vemos como é que somos tratados, tá? Malê de Balé que tem aqui esse poder grande com a comunidade de trazer educação do ensino formal, o Malê de Balé que busca a todo momento fazer projetos sociais, que aí meu vice-presidente Carlos Eduardo, ele vai discorrer muito bem dessa história, porque quem detém o poder disso é ele. Então é esse, o intuito do Malê de Balé diretamente é trazer divisas, é fazer o social. Costumo dizer que a história do Malê de Balé, utilizando aí da parte legal, ela se confunde muito com a história de Robin Hood, que a gente procura tirar do governo para poder dar toda uma comunidade, que como bem falou Carlos Eduardo, é uma comunidade desassistida. E aí o Malê de Balé sempre na contramão, tá? Nasce em 79, primeiro campeão de bloco afro da Bahia, tá? Bloco afro que tem a maior ala de dançarinos é aqui no Malê de Balé. Pois é, aí a gente vai para a avenida, depois de um processo muito delicado, que é o Levante Malê, onde Josélio de Araújo recebe uma quantia para poder colocar o bloco na rua, após 11 meses de pedido, né? E aí, faltando uma semana para o carnaval, eles se sensibilizaram e como eles gostam de nos tratar, né? Tome aqui, como se fosse esmola. Eles dão esse dinheiro, a gente percebe que aquele dinheiro não é suficiente para poder colocar o bloco na rua. Josélio coloca o famoso ICMS junto com os impostos devidos, né? Porque a gente não recebeu o dinheiro e ainda teve que colocar o imposto de volta. A gente devolve ao governo do estado. A dificuldade, né, Cláudio? Eu acredito que o historiador e professor Eduardo pode colocar muito bem como esse racismo ele impactua no desenvolvimento, né? E fazer 40 anos de resistência, de lutas, a gente faz uma correlação com outros blocos afros que está em Salvador, né, mais no centro, e que é visto de outra forma. Eu queria, Eduardo, que você pautasse para mim como é esse driblá, né, de fazer um carnaval belíssimo, de força, e trazendo essa dificuldade. E o povo negro tem isso, né, resistência, nenhum passo atrás, sempre avançando, e como é chegar aos 40 anos e ainda ter essas dificuldades do lado financeiro, do apoio institucional, e como é que o governo pauta também um local que realmente pauta a visibilidade da história ancestral. A gente sabe que aqui a gente tem o Malê é protegido, né? Por isso que a gente não dá um passo atrás, né? Tem o terreiro, que é o Djeba Faromil, o saudoso Valtinho, que teve uma relação de acolhimento, de força. E a gente tem também a Lagoa do Abaeté, que mora Oxum, que eu entendo que Oxum é essa divindade que acalma, né, os oris da comunidade e do Malê de Balé. E aí a gente tem mais um presente, que é o busto de Mangilda, né? Que é uma mulher de luta, uma mulher que tem resistência. Então eu queria que você pautasse para mim, com palavras, né, de sensibilidade, como é tudo isso para o Malê de Balé. Bom, Cláudio vinha finalizando um pouco dessa trajetória, né? Ele chega até o momento do Levante Malê, em 97, foi um momento
muito importantes, e não há como não, mais uma vez, fazer uma relação com nosso Josélio de Araújo, né? Claro. Porque Josélio tem uma expressão que é muito forte, e assim, e na academia, né, na universidade, Josélio teve a oportunidade, inclusive, de cursar um mestrado na UNEB, né, e já naquele momento encantando, né, todos os alunos, professores, porque Josélio tinha uma fala muito grande que o Malê é o Malê da quebra dos paradigmas. Então, assim, até hoje as pessoas na universidade questionam quais são esses paradigmas. Então, a história do Malê é uma quebra de paradigma, né? Então, quando Cláudio de resistência, luta, de formas alternativas de luta, de resistência. Então, é importante porque quando o Malê surge em 79, ele já quebra um paradigma, porque ele vai para a Avenida no ano seguinte, né, em 1980, com alas de dança. Então, não era um bloco afro nesse sentido, não era um bloco de gente passando na avenida, era um desfile. Diferencial, Tinha né? um diferencial, porque ele quebra um paradigma, né? Não é somente todos nós juntos dançando, na verdade somos alas de dança. E aí, com temas até diferenciados. Então, essa história do Malê, por si só, já é uma história que vai quebrando vários paradigmas. E tem muito a ver com Itapuã. Claro. Itapuã é um território ímpar. Esse tema que sempre as pessoas falam, sou itapuanzeiro, né? Como é que o Malê fortalece também essa identidade de ser itapuanzeiro? Eu sou itapuanzeira, viu? E o Malê também é itapuanzeiro, né? Nascido e criado aqui em Itapuã. Porque, veja bem, o bairro do Itapuã é um bairro muito singular na história do Brasil. Eu vou até avançando mais do que só Salvador, mas na história do Brasil. É um bairro que contou com uma presença bastante marcante dos povos indígenas, dos povos tupinambá, que foram deixando aqui vários elementos de resistência. Inclusive do ponto de vista dos nomes, Abaeté, Itapuã, mas também Itapuã foi cenário de grande presença quilombola. Nós tivemos vários relatos de quilombos aqui. Anteriormente eu tinha falado de um grande ciclo de rebelião islâmica. Então, Itapuã tem uma história que é muito diferenciada de Salvador, da cidade do Salvador. E isso vai garantindo, vamos dizer assim, uma espécie de uma identidade própria. Então, ser itapuanzeiro significa uma construção identitária com todos esses elementos da resistência indígena, de terreiros de candomblé, de você estar, vamos dizer assim, alimentados por uma lagoa e pelo oceano. Sim. Então nós estamos falando de Iemanjá e de Oxum. Então, na verdade, o Bloco Afro Malê de Balé, ele está dentro de um espaço que tem vários patuás, né? Vários patuás. Os terreiros de candomblé, a Lagoa da Abaeté, o busto de Mangilda e o mar, né? Iemanjá tem uma relação muito forte com os nossos pensamentos e nossos origens. Então, assim, eu vou rapidinho, né, para a gente tomar uma água, respirar e dizer que hoje é dia de festa, né, Cláudio e Eduardo? É dia de comemorar os 40 anos do Malê de Balé. Eu vou e volto já já para a gente continuar. Quero agradecer mais uma vez. A emoção é muito grande, até pela minha história, dentro desse bloco afro, né? O Malê de Balé faz parte da minha vida. Axé. A Tony Ávila Filmes conta com equipamentos de ponta e uma equipe altamente qualificada. Vídeos empresariais, shows, clipes, transmissão ao vivo para eventos em geral, comerciais de TV, filmagens aéreas, vídeos para redes sociais, gravações de curta-metragem e muito mais. Toda a assessoria que você precisa para sua empresa, a Tony Ávila Filmes tem. Tony Ávila Filmes, Camaçari Open Center, Sala 102, fone 999860234 ou 4104-2347. Tony Ávila Filmes. Eu sou a Yalorixá Jaciara Ribeiro e convido você a participar do programa Candomblé e Seus Caminhos, aqui na TV Quirimurê. O site Pega Visão é um veículo que se coloca à inteira disposição da população, tendo como prioridade a interatividade e a participação total do internauta. Linha direta com a população sem filtrar a notícia. Quer ficar bem informado? Acesse www.pegavisãobahia.com.br. Hoje é quarta-feira, né, dia de Xangô e dia de Oiá, e eu estou aqui com a presença do presidente Cláudio
e do vice-presidente Eduardo, do Bloco Afro Malê de Balê, que completa 40 anos. Mas a produção do programa é da Tony Áviles Filme, do Terreiro Abassá de Ogum e da TV Quirimurê. E a gente tem o apoio também da loja Iaelegbara, que faz a nossa produção. Então, a gente sabe que o Bloco Afro, completando 40 anos, eu queria que você, Eduardo, falasse um pouco mais dos avanços, desse um panorama geral do que é o tema para o ano que vem e toda essa trajetória do Bloco Afro Malê de Balê. Bom, então, assim, uma coisa que é importante, né, pautar é que quando o africano e a africana chegam em nossas terras, eles vão trazendo dois elementos muito fortes e positivos na sua mente, no seu coração, na sua alma e no seu espírito. A questão da luta e da resistência. Então, a ideia dos quilombos, das rebeliões, isso vem com o africano para cá. E a questão da religiosidade, né? As religiosidades. Então, esse cenário ele vai tomando novas formas aqui em nossas terras, né? Aí tem a presença dos indígenas, né? E vai se configurando um grande espaço de luta, de resistência e também de religiosidade. E é importante porque já no século XVIII nós vamos ter as primeiras expressões, vamos dizer assim, de rua, os candomblés de rua. Então, já no século XVIII, depois no século XIX, inclusive com a denominação dos afoxés, que são esses candomblés de rua. Então, o que eu quero dizer é que o espaço do afoxé e depois o espaço do Bloco Afro é um espaço de grande resistência de religiosidade. E eu acho, Eduardo, interessante a sua fala, porque o Bloco Afro, o afoxé, indo para a rua, a gente coíbe esse racismo, né? Essa violência. Eu queria saber que também como é no carnaval esse racismo, né? Que a gente diz que é velado, mas que tem impactuado muito. Assim, desde a estrutura do carnaval, que não é pensada para os blocos afros, a cobertura da mídia, a estrutura na passarela, no Campo Grande, a logística, né? As dificuldades para o desfile na Barra, que seria o grande celeiro, né? Vamos dizer hoje, midiático, até a questão desse muito simples, que é o próprio desfile. Eu sei que quando nós estamos passando na avenida, e Cláudio é bastante antigo, sabe bem dessa história, quando nós estamos passando pelo Campo Grande, sempre há um processo muito tenso com as seguranças, com a polícia, porque assim, a ideia de que o Malê tem que passar em 50 minutos, uma hora. É um bloco que pauta não tem a como. questão da visibilidade Da do dança, negro, então né? da dança, da religiosidade. Isso. Então o racismo e a intolerância religiosa, esse ódio religioso, ele também vai para a avenida. Vai para a avenida. E aí, quando nós estamos desfilando, nós estamos levando um discurso. Quer dizer, as músicas dos blocos afro, elas nos remetem a essa luta, inclusive a luta contra o racismo, né? Então nós não podemos perder de vista que falar de África, falar de Itapuã também é falar nessa luta contra o racismo. E aí, fechando um pouquinho essa ideia dos blocos, do Malê, nós vamos então pensar que outros espaços o Malê de Balê pode levar essa luta contra o racismo. E aí é que nós chegamos na Escola Municipal Malê de Balê. Isso é educação, né? Porque educação. a educação ela é capaz de transformar os seres humanos. Então, em 2005, eu lembro que houve um pedido do então presidente Josélio de Araújo. Eu estou repetindo muito o nome de Josélio de Araújo, porque não há como não falar de Josélio. É interessante, né? Esse Esse cuidado de você saber do passado, né? Sim, a então, história, ela só continua, mas quem veio antes? Eu acho isso louvável. Então, eu sei porque assim, Josélio de Araújo, naquele momento, fez um pedido à Secretaria de Educação do município, na época, na gestão da secretária Olívia Santana, e o pedido dele não foi um pedido para ele, né? A Olívia perguntou o que é que o Malê precisaria, o que é que estava faltando, e aí ele disse assim, nós precisamos de uma escola. Aqui o Abaeté não tinha educação infantil. As crianças, as mães precisavam levar as crianças para as escolas privadas. E outros bairros também. Bairros. Então, o pedido de Josélio foi de exatamente ter uma escola. Naquele momento não foi possível a prefeitura construir um prédio escolar, mas era possível fazer uma parceria. Então, nesse momento, o Malê de Balê vai ajeitando, né? Vai dando um jeito, as coisas vêm pra gente assim, isso que eu digo. Povo de candomblé é mágico, povo de negro é mágico. Eu queria, Eduardo, que você passasse o microfone para o nosso excelentíssimo presidente Cláudio, né? E para ele pautar como será esse tema, né? Para o ano que vem, né? 2019. Como é que o Malê está vendo esses 40 anos? O que é que vai ter de novidade na Avenida? Falar do tema 40 mais 400, como assim a nossa coordenação ela pontua, ela diz que é Malê.
Não é fácil, mãe. Assim, na verdade, Carlos Eduardo, quando teve a expertise de buscar, de estudar esse tema, de fazer o aprofundamento, ele pega desde 79, né? E a gente vai recontar a nossa história, né? Bem como o Abbassado Ogum está dentro dessa história, porque vivenciou isso, nasceu dentro do Malê também, porque assim, é uma troca de informações, tá? A nossa saudosa mãe Gilda, que... eu me emociono muito quando falo de mãe Gilda, porque em um determinado momento meu pai passou lá Sim. e eu vi muitas coisas que eu não sabia que ela sabia. Sim, Ou seja, nós que cultuamos a nossa história, a gente sabe do que eu estou falando. claro. E a partir Ancestralidade é tudo, né? Exatamente. E a partir daquele momento, eu comecei a ter o norte do que seria esse nosso mundo afro, sobretudo o candomblé. Com essa transversalidade de Exatamente. sair de dentro de um terreiro, ir para a avenida. Eu queria que você trouxesse para mim também, Cláudio, como é esse momento do Malê também, em ter que estar sempre pautando a questão do Ebafaromi, um terreiro que é vizinho. Como é isso para o Bloco Afro, né? Eu sinto que a gente precisa realmente reviver isso, né? É mágico, porque Pai Valtinho, saudoso, que Deus a tenha em bom lugar, que tudo dê certo e que a gente continue fomentando essa história. Porque o que é que eu penso? O Malê de Balê, independente de onde ele tenha nascido, eu acho que a gente precisa seguir, tá? Sim. E contamos sim com o Ibafaromi, bem como com a Abbassado Ogum. E todos os terreiros da comunidade, porque se o Bloco Afro está aqui, muitas pessoas saem no bloco que são de outros terreiros. Então eu sempre acho que é importante a gente trazer o Ebafaromi, mas trazer também todas essas ligações com outros terreiros de candomblé aqui da comunidade. Com certeza. E quando o Malê vai para a avenida e dá seu grito de reparação, está trazendo divisas para esses terreiros que aqui estão localizados, né? Se a senhora pegar na área geográfica de Itapuã até Areia Branca, nós somos campeões no mundo. Acho que não existe, né, Carlos Eduardo? Muito alto. Então, assim, a nossa vivência de mundo enquanto Bloco Afro e Candomblé não acaba aqui, não começa aqui. Eu tenho certeza que a gente tem muito ainda a que discutir, a montar novos programas para poder passar para a nossa comunidade o quanto é sofrido levar o Malê de Balê para a avenida esses 40 anos. Se a gente fosse discorrer aqui desse tema de 40 anos, a gente ia ficar aqui meses. Não daria tempo, mas eu queria que você... nós vamos finalizar, né, esse momento, assim, queria que você cantasse, né? Uma música, assim, que reportasse a esse momento de estarmos aqui na quadra do Malê, em um programa Candomblé e Seus Caminhos, que tem tudo a ver com a história. Cantasse um pouco, né? A gente não está com a banda aqui, mas a gente pode até declamar, né? O que é para você completar 40 anos, sendo presidente, você, Eduardo, como vice-presidente, 2 homens negros jovens, né? Está em um programa que pauta essa transversalidade de coibir o racismo, de também trazer a visibilidade de um terreiro de candomblé, né? Dos terreiros da comunidade. Vamos lá, né? Não sou cantor, mas vamos lá. No dia 25 de janeiro de 1835, começou a revolta dos malês. Na Bahia atacaram os quartéis e misteriosamente avançaram pela rua de baixo, atual Carlos Gomes. Quando foram dissolvidos por um forte contingente militar, mas mesmo assim não deixaram de lutar. E a Bahia toda cantou É assim, luta! Eu sou Malê. 1835 vezes o Malê de levantar. Axé, axé. É isso aí, nós estamos aqui no programa Candomblé e Seus Caminhos com o presidente Cláudio e o vice-presidente Eduardo. Queria finalizar agradecendo a presença de vocês, parabenizando, né, o Malê de Balê
por esses 40 anos e que venha mais 40 e 40 anos. O programa fica por aqui. Se você quiser entrar em contato, está aqui na tela o telefone, você pode ligar e participar também. Quem quiser também patrocinar o programa, a gente está aqui à disposição. Então, eu queria agradecer a programação, né, do programa, a produção do programa de Tony Áviles Filme, TV Quirimurê, o Abassá de Ogum e também a loja Iá Elegbara, né, que está patrocinando também o nosso cenário. As minhas pulseiras é da loja Iá Elegbara. Então, eu finalizo dizendo axé, que Xangô, que é orixá da justiça, esteja conosco, que Oiá, que é orixá, que abre o portal da vida e do amor, que o Malê tenha vida longa, que esses 40 anos na avenida seja de paz e equilíbrio. Mojubá.